Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Criador, venha usar a sua vida para que o nome dele, o Senhor Jesus Cristo, seja santificado na sua vida. Essa oração que Jesus nos ensina a fazer. Santificado seja o teu nome. Então, quando nós oramos para que o nome dele seja santificado em nossas vidas, foi o que aconteceu com Jó. O nome de Deus foi santificado na vida de Jó. Ele não conhecia o nome de Deus, mas ele sabia que Deus era Deus. Mas o nome de Deus deve ser santificado em nossas vidas. Quer dizer, ele seja glorificado na nossa vida pessoal, não pelo que falamos ou deixamos de falar, mas pelo nosso comportamento. E Jó é um exemplo disso. Jó é um exemplo disso. Jó agradou a Deus. E o que me chama mais atenção, que é muito extraordinário e que deixa a gente assim bastante confortável, é que nesse relacionamento homem com Deus, Deus e o homem não precisa ser necessariamente uma pessoa que mereça. Não. Ele não precisa ser merecedor. Até porque quem poderia ser merecedor diante de Deus? Claro que Deus encontrou em Jó um homem que tinha méritos. Mas os méritos de Jó, o seu caráter, sua vida, vieram por causa de quê? Porque ele recebeu informações de Deus. Com certeza sua mãe ou seu pai passou informações de Deus. E essas informações, Jó processou na sua cabeça. Ele processou na sua cabeça, a sua inteligência, no seu intelecto. Porque é na nossa cabeça que a gente decide fazer o bem ou fazer o mal. Seguir o bem ou seguir o mal. E Jó, por conta do conhecimento de informações, ele não conhecia Deus como hoje nós conhecemos Deus. Pelo menos eu conheço a Deus por uma experiência pessoal que eu tive com ele quando eu nasci de novo. Então, Jó não teve esse privilégio. Ele não nasceu de novo. Ele era o Jó, nascido de seus pais. Natureza terrena. Mas o pouco conhecimento que ele teve de Deus o fez ser temente ao Senhor. É isso que você tem que observar na vida de Jó, na sua vida. Porque você pode não ter o batismo com o Espírito Santo. Eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu não fui batizado nas águas. Eu não sou da igreja. Eu não faço parte de nenhuma igreja. Você pode ser o que você é, mas você tem informações, pouca ou muita, mas você tem informações da existência de Deus.
E o que é que você tem feito com essas informações? Aí é que está. Porque no dia do julgamento, é isso que vai contar. Todos nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos. Então, uma pessoa que tem conhecimento da existência de Deus, ela está apta, em condições de decidir temê-lo ou não. Ela tem condições de obedecê-lo ou não. Ela tem condições. E exatamente o que aconteceu com Jó. Então, você, amiga e amigo, nunca vai poder dizer, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Não, Deus não exigiu de Jó nenhuma teologia, nenhum curso teológico. Ele não tinha essa informação da palavra de Deus. Ele apenas tomou conhecimento da existência de Deus. E só pelo fato dele ter conhecimento da existência de Deus, nasceu-lhe a fé que traz o temor para com Deus. Porque é isso que agrada a Deus, é a sua fé. É o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, as pessoas, quando se fala em fé, elas estão motivadas pelo coração para buscar apenas os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus. Bispo, ora por mim. Bispo, ora por fulano, beltrano. O meu filho está perdido nas drogas. Isso, acontece aquilo. Ora por mim. A pergunta é, por que você não ora por si próprio? Por que você mesma não ora para o seu ente querido? Mas eu não sou da igreja, eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou nada. Você tem o direito de chegar diante de Deus a qualquer hora do dia, da noite, sem depender de igreja, de religião, de pastor, de bispo, de quem quer que seja. Desde que você creia nele. Você crê nele? Você crê na existência de Deus? Então você tem o direito, você tem o privilégio de ser um Jó da vida, abençoado. Porque você crê na existência dele. Essa crença na existência dele é a fé que ele requer de cada um de nós. Portanto, ninguém vai poder se desculpar. Eu não sabia disso. Eu não conhecia isso que está escrito, conhecia aquilo que está escrito. Presta atenção, minha amiga e meu caro amigo. Olhe para a sua alma. Presta muita atenção. Só se vive uma vez neste mundo. Depois vem a eternidade. Com Deus ou sem Deus, a alma vai viver a eternidade. Jó temeu a Deus. Jó temeu pelo que Deus poderia fazer à sua alma, condená-la ou salvá-la. Com certeza, Jó manteve aquele temor para com Deus. Só em falar em Deus, ele já temia e tremia, penso eu. Porque ele fazia o que era reto, era íntegro em relação ao seu semelhante, honesto. Ele era fiel à sua esposa, leal à sua família. E tão leal para com Deus,
que ele fugia do mal, quer dizer, fugia do pecado. O mal aqui é o pecado. Ele fugia do pecado. Por quê? Porque ele não queria desagradar a Deus. Ele temia a Deus por sua alma, por sua eternidade, a eternidade da sua alma. Então, é isso que você tem que observar. Quando Jesus fala a respeito, ele dá uma parábola das 10 virgens, ele trata disso. Ele trata exatamente disso. Quando ele fala que o homem rico prosperou, ganhou muito, a produção agrícola dele deu muitos frutos. E ele perguntou a si mesmo, o que eu vou fazer com tantos frutos? Ah, tive uma ideia. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores e vou colocar todos os meus bens dentro deles. E vou dizer para minha alma, olha só, quem ensina isso é Jesus. Vou dizer para minha alma, presta atenção, você tem muitos bens para muitos anos, portanto, descansa, come, bebe, divirta-se. Quer dizer, quando o homem é louco, que Deus chama esse homem de louco, quando Deus chama de louco é porque o louco não dá a atenção que merece a sua alma. Está desconsiderando, considera a alma apenas nesse mundo. Considera a alma, satisfaz a sua alma apenas neste mundo. Tem dinheiro, tem sucesso, viagens, vive aqui, ali, acolá, é uma pessoa regalada. A sua alma está sossegada porque ela tem tudo por muito tempo, muitos anos, mas não por toda a eternidade. Não por toda a eternidade. Então Deus chama uma pessoa que não tem o cuidado com a sua alma de louca. Louca é uma pessoa que não raciocina, que não pensa, que não tem a sua cabeça no lugar. Essa é a realidade. E a palavra de Deus, a palavra que Jó conheceu por informação de seus pais, foi suficiente. O pouco que ele sabia de Deus, o pouquinho que ele sabia de Deus, ele temeu pela sua própria alma, ele temeu a Deus. E porque ele temia a Deus, ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal, do pecado. Então, o pouco conhecimento que você tem de Deus, o mínimo conhecimento que você tem de Deus já é suficiente para você tomar uma decisão igualzinha de Jó. Não só você, eu, todos nós. Então você não precisa ser uma pessoa escolada, uma pessoa que tem cursos de teologia, que seja... Não. Você não precisa ser um ungido de Deus para temer a Deus, para ser reto, para ser íntegro, para fugir do pecado, não. O pouquinho que você tem de conhecimento de Deus lhe dá a fé que Deus cobra. Deus cobra essa fé aqui de você, de mim, de cada um de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, o que se agrada a Deus
não é tão somente fazendo o bem para o seu semelhante. Não, não é só isso não. Eu fazendo o meu dever de casa, então eu estou agradando a Deus. Você está fazendo uma parte. Mas, sobretudo, o temor a Deus é que traz a fé, que promove a fé, que vai fazer do nosso caráter um caráter de homem ou de mulher de Deus. Eu queria ter palavras, sinceramente, honestamente, diante de Deus, para tentar convencê-lo. Mas quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ninguém, homem nenhum, tem capacidade de convencer ninguém a respeito da fé em Deus. Mas aqui está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Claro, você só pode chegar diante de Deus que você não vê, não sente, não toca, se você crê. E essa crença é uma revelação do próprio Espírito Santo. Ele que te dá essa crença. A fé que eu tenho, eu não recebi na igreja. Ela veio por obra e graça do Espírito Santo. É ele que nos convence daquilo que está escrito, da existência dele. É ele que nos convence do temor que nós temos que ter para com ele. Mas quando a pessoa não tem temor para com Deus, o bispo, Deus não a escolheu, penso eu, é o que eu acredito. Eu penso que ela não foi eleita, ela não foi escolhida por Deus. Porque quem é escolhido por Deus, ele sabe que vai aproveitar a chance e vai temê-lo. E vai ser aquela criatura cujo caráter é do tipo de Jó. Então Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas. Nós ainda não fomos formados no ventre da nossa mãe e Deus já sabia toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Não é à toa que está escrito lá o que Jesus falou. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então Deus tem os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Eu não sei. Uma coisa eu sei, eu fui escolhido. E você que ouve a palavra de Deus e se apega a ela, você que tem temor para com Deus, você foi escolhido. Se você não tem temor para com Deus, ainda não foi escolhido. Pode ser que amanhã, quem sabe mês que vem, o ano que vem, quem sabe na hora em que você estiver passando pelo deserto, você vai reconhecê-lo. Porque Deus permite que nós passemos pelos desertos, pelas tribulações, pelas lutas, perseguições, pelas injustiças, pelo ódio, o ódio mortal que o mundo tem contra aqueles que são escolhidos por Deus. Você pode ter sido essa pessoa que, caso você tenha sido escolhido, você pode ter certeza que Deus vai se revelar. E se você é reticente, se você é teimoso, teimosa, e Deus escolheu você por causa da sua sinceridade, Deus escolhe por causa da sinceridade, né? Você vê que ele, quando falou com o diabo, ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
e que ainda retém a sua sinceridade. Ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Quer dizer, Deus escolhe a pessoa por conta da sinceridade dela, né? Eu penso assim, eu creio assim. Então, minha amiga, meu amigo, essa fé em Deus pura, ainda que seja uma fé simples, pequenina, praticamente assim, invisível, quase que invisível, essa fezinha que você tem, ela é grande quando você a coloca no Deus vivo. Deus foi quem lhe deu essa fé. Você sabe que a fé é uma coisa assim, todo mundo tem. Assim como todo mundo tem dúvidas, também todo mundo tem fé. Eu lembro da minha avó. A vovó, todo santo dia, ela fazia fé no jogo do bicho. Eu me lembro da minha saudosa avó. Ela, com seu cigarrinho de palha aqui, pregado na orelha, todo dia ela ia lá fazer sua fé, porque ela acreditava naquilo. Todo mundo acredita em alguma coisa, não é verdade? Ou bem ou mal, todos acreditam. Há pessoas que acreditam na sorte. E quem acredita na sorte, acredita também, obviamente, no azar. Então, todos nós, ou pouca ou muita, nós temos uma fé. Mas quando a fé está focada naquilo que Deus falou, e Jó ouviu, obviamente, de seus pais, teve informações de seus pais da existência de Deus, e ele temeu. E porque temeu, então Jó teve um comportamento íntegro e reto diante dos seus semelhantes. Fugia do pecado, fugia do mal, para não ofender aquele que ele cria, que é o Deus Santo dos Santos. Ele temia a Deus. Então, toda a vida abençoada de Jó foi porque ele temia ao Senhor. Essa fé que Deus lhe deu o fez um homem abençoado. E mesmo sendo levado por Satanás até o fundo do inferno, Jó não negou a sua fé, manteve a sua sinceridade, manteve a sua crença. E Deus restaurou tudo de Jó. Deu em dobro tudo que ele tinha. E ele viveu mais 4 gerações. Cada geração são 40 anos. Então, ele viveu mais 160 anos, além do que já tinha vivido. Viu seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, porque temia ao Senhor. E você pode ser uma Jó ou um Jó da vida, se você temer a Deus. Ele vai fazer de você uma pessoa abençoada. Ele vai ter o nome dele santificado na sua vida. Reconhecido através da sua vida. Que é o que nós estamos fazendo hoje. Quando a gente lê a história de Jó, isso aí é extraordinário. Tudo que eu tenho passado para vocês, aqui nesses últimos dias, sobre Jó, quase tudo é novidade para mim.
porque Deus tem falado muito forte comigo e, obviamente, com você também. Então, amiga e amigo, vamos aproveitar que o mundo está em guerra, o mundo está já descendo ladeira abaixo para o inferno. Vamos aproveitar o exemplo de Jó e vamos cuidar da nossa própria alma. Porque cedo ou tarde, todos nós partiremos desse mundo. O problema é a alma, porque ela não morre, ela é eterna. A alma não morre. É como eu falei outro dia, né? Há pessoas que acendem velas para as almas toda segunda-feira. Quer dizer, essas pessoas que acendem vela para as almas dos seus entes queridos, acredita que elas estejam nas trevas, porque acender vela para a alma é porque crê que a pessoa está nas trevas. E se a alma está nas trevas, que trevas são essas? Eu pergunto. Que trevas são essas? Pense bem, minha amiga, meu amigo. Avalie bem estas palavras. É a sua alma que está em jogo. Tudo isso vai acabar. Todo o poder, toda a glória, toda a situação que nós vemos neste mundo, tudo vai acabar. Tudo vai pegar fogo. Jesus disse com respeito ao templo que Salomão ergueu. Ao templo. Quando Deus desceu sobre o templo, Deus encheu o templo com a sua presença. Quando foi inaugurado, Jesus disse para os seus discípulos, olha, não ficará pedra sobre pedra. Senhor, mas olha as pedras, olha que coisa maravilhosa essa construção. Última moda, olha só. Jesus lhe disse, não ficará pedra sobre pedra. Se o templo de pedra não ficaria pedra sobre pedra, realmente desapareceu aquele templo. Imagine o nosso corpo que dura 90, 100, 110, 115, 120 anos. Imagina. Mas a alma não. A alma é eterna. E só a pessoa é responsável por ela. Desde o momento que ela tem conhecimento de Deus, da existência de Deus, ela tem fé para chegar diante de Deus a hora que ela quiser. Você tem fé para chegar diante de Deus a hora que você quiser. Você não precisa pedir, você não precisa rogar, implorar, bispo, ora por mim. Você pode orar. Porque a fé, a perfeita fé, está aqui escrito. É impossível sem fé agradar a Deus. Porquanto é necessário, é obrigatório que aquele que se aproxima de Deus creia, é a fé, que ele existe e que se torna abençoador, galardoador dos que o buscam. Qual tem sido a sua fé, minha amiga e meu amigo? Seja livre, nós falamos isso ontem. Deus não nos fez para sermos prisioneiros de religiões, de filosofias, de ninguém. Você é livre para servir a Deus. Ele nos fez livres para que nós possamos ou pudéssemos servi-lo de graça, por livre e espontânea vontade, usando apenas a fé, a crença nele. Só isso, mais nada. E Jó aproveitou isso. E até hoje fala com a gente, né? Até hoje ele fala. E quem tem juízo, ouve e aplica na sua vida. Quem não tem, paciência. Deus abençoe a você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.